De volta com o programa Conhecer, aqui diretamente dos estúdios da 93 FM, a Rádio do Coração, Alagoinhas, Bahia, Brasil. Com muita alegria que a gente retorna a esse espaço de conhecimento, literalmente falando, espaço para a gente trazer o que é o Espiritismo. Há espíritos? Existe uma vida além da vida que se conhece? Por que aqui estou? De onde venho? Para onde vou? Filosofia. O homem é movimentado sempre pelas questões, não pelas respostas. A todo instante estamos nos questionando. Quando o homem para de questionar, ele está literalmente morto de espírito. O espírito morre quando ele deixa de perguntar, de questionar-se. Ou seja, estamos todos vivos. O pensamento é um instrumento do espírito. Está no ar o programa Conhecer, gente. Com muita alegria, a gente dá as boas-vindas a todos vocês que estão aí nos seus carros, nos seus lares. Cláudio Pena, que está nos escutando aí, com certeza a gente manda aquele abraço gigantesco, todos os seus familiares, todos vocês. E aqui a gente inicia, eu convido já a minha amiga e irmã Rosiane Massariol, para que ela possa trazer a nossa prece de abertura do programa Conhecer. Boa noite, Rosiane Massariol. Boa noite, querido amigo Salles. Boa noite, ouvintes da Rádio 93 FM. Que possamos nos conectar ao Mestre Jesus e assim dizermos: querido Mestre, em meio a tantas aflições que o planeta passa, tantas tribulações de todas as ordens, em cada família, em cada nação, que possamos, Jesus, nos recordar dos teus ensinamentos, quando nos disseste: no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, Jesus, vós nos mostraste o caminho, a verdade e a vida, para que tivéssemos em movimento, animados, dizendo sim à vida, combatendo o materialismo e o apego, tendo confiança que tudo tem uma razão de ser e que nada acontece ao acaso. Que possamos, Jesus, sustentar o bom ânimo, não apenas ter, mas sustentar, nos mantermos confiantes e a serviço, para que possas contar conosco, que possamos nos manter serenos e equilibrados na medida do possível, para enfrentarmos os nossos desafios, nos ajudando mutuamente, pois assim nos fortalecemos em Ti. Sê conosco, agora e sempre. Agora e sempre, muito obrigado, Rosiane Massariol. A gente fica muito contente você estar conosco aqui. Eu também fico muito contente de estarmos juntos aqui, esses quadrantes azuis e cinzas que temos aqui, né, que sustentam os nossos ecos e nos permitem estar no ar, né, nessa rádio abençoada. Deus abençoe aí Cacau Pena e toda essa equipe valorosa. E todos, né, que estejam ouvindo, que Deus abençoe todos que estão no trânsito, que mantenham a prudência, que mantenham a consciência de fazer o respeito aos códigos, às leis terrenas, para evitarmos acidentes desnecessários. Enquanto nos escuta aqui, ficando ligado no programa Conhecer.
Obrigado, Rose. Obrigado, minha filha, de coração. Graças a Deus você é conosco. Eu já passo também agora a palavra, dando umas boas-vindas à nossa amiga e irmã Brandina. Brandina, boa noite. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus ele seja sempre conosco, nos auxiliando nessa caminhada para a nossa evolução. Que os amigos espirituais estejam conosco, que nos inspire e nos ajude nesta noite. Ok, Brandina, obrigado. Uma boa noite aí a Nelson Buranelli. Tá mandando também uma boa noite a todos nós aqui, obrigado. Bem, assim faz Elisete Santos, que estaria conosco hoje. Boa noite, Nelsinho e Elisete, boa noite. Mas também a nossa amiga Elisete está enferma, né? Tá um surtozinho de uma virose aí, gente, que vamos pedir aí e todos tenham as suas saúdes restabelecidas. Boa noite a todos, pena que eu não deu para estar aí, mas a gente também sentiu muito você não estar presente conosco, Elisete, mas se Deus quiser, oportunidades não faltarão. Você é sempre muito bem-vinda. Boa noite, Euvanildo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, dona Elisete, dona Ivanera e a todos aqueles que estão ligados ao 93. Espero que o programa possa transmitir boas energias para que a gente possa conduzir o programa com muita harmonia. Ok, Brandina. Estamos de volta aqui também. Tem mais gente aí, acho que tem mais gente aí. Rose, hoje nós temos várias coisas, inclusive se a gente puder retomar, nós não falamos de Peralva, Martins Peralva, se você puder, viu? Falar sempre sobre mediunidade. E mediunidade, gente, a gente sempre fala aqui. Nós ainda somos, eu quero que Brandina fale aí antes dela trazer o texto. A gente vai deixar, viu, Rose? A gente começa com Brandi. Claro. Mas as pessoas, Brandina, para conhecer o espiritismo, elas gostam muito de saber sobre a mediunidade. Você sabe, teria uma explicação assim. Por que as pessoas gostam tanto desse fenômeno mediunidade? Ah, chegou. Pode falar. Porque a mediunidade, ela mexe com o nosso ser, né? Com o nosso ser espírito. E a mediunidade, principalmente a mediunidade ostensiva, nós fazemos questionamento por quê, como desenvolver, quais as causas. Então a mediunidade, ela nos traz todos esses questionamentos a respeito da vida, né? Do viver de hoje. E aí, Brandi, também a gente está acostumado. Por exemplo, se eu falar com você, eu vou viajar. A viagem é uma coisa que todo mundo faz. Eu vou dormir, né? Outra coisa que todo mundo faz. São coisas palpáveis, né? Eu vou tomar um copo d'água, nosso amigo Avonildo trouxe aqui. Rose vai tomar um pouco dessa água, Rose. Toma um pouco dessa água assim aí. Rose aí vai tomar aqui um pouco da água dela aqui, ó. Rose acabou de tomar, vai, toma outro gole aí. Então, são coisas que a gente faz corriqueiramente, ou seja, está no âmbito do material. E quando a gente fala sobre a mediunidade, a gente está falando de algo que transcende, ou seja, que vai para o espaço metafísico, além da física, né? Então, essa coisa, eu acho que o desconhecido, apesar de a gente saber, né, Brandi, que a mediunidade é uma faculdade natural, não é mesmo, Rose? É natural, orgânica, faz parte. Como a visão faz parte, como a audição faz parte. Mas muitas pessoas ainda não conhecem a mediunidade. Portanto, o desconhecido, ele é curioso, ele às vezes dá medo, né? Não é mesmo, Rose? Sim. A mediunidade é um fenômeno, e é um fenômeno natural. Então, esse fenômeno, sempre nós nos sentimos convidados. Tem um misto de mistério, mas, ao mesmo tempo, as pessoas se sentem atraídas porque fala diretamente com algo que cada um vivencia. Por mais que tenhamos medo do desconhecido, mas um dia vai se tornando, cada vez mais vai se tornando conhecido, porque é natural, não é algo
ligado a uma religião ou algo ligado a um ser humano apenas. Não, é ligado à criatura humana. E por ser natural, um dia nós todos vamos desmistificar em nós o tema mediunidade. Muito bem, é justamente isso. E o nosso papel aqui no programa é esse, desmistificar o que é natural, para que possamos ter divulgações cada vez mais expandidas, né, independente da religião que cada um pratica. Somos todos médiums, uns com mais ostensividade, outros menos. Ok, concorda, Brandinha? Com certeza. Com certeza, né? Mas você que a gente fala que a mediunidade traz curiosidade, você ficou curioso? Então aguarda aí pro segundo bloco, você não vai se desligar daqui do nosso programa Conhecer, porque agora a gente vai trazer o tema com a nossa amiga Brandina. Brandina, o que é que você traz aí pra gente aí? Eu trouxe um textozinho aqui do livro desse reformador. Pode botar aqui pertinho pra gente ver. Do reformador. Esse reformador é do ano de 2002. Então é uma revista. Uma revista. Aí um apelo do Espírito de Verdade. Aí quando eu vi, eu achei tão atualíssimo. E eu decidi trazer. Quando Rose iniciou a oração, a prece, eu disse, meu Deus, eu vou ler o meu texto. Nada é por acaso. Aí eu disse, meu Deus, eu disse, olha, Salles ia mandar eu fazer a prece. Aí disse, não, mandou Rose. Aí eu disse, meu Deus, ela leu o texto. Então vamos ao acaso, né? Vamos ao acaso, né? Então esse texto é assim, o apelo do Espírito de Verdade. Que é o Espírito de Verdade? Jesus. Então, Hinaldo Lacerda Lima, ele escreveu esse texto em 2002. E ele iniciou assim, Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Aí, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, que é o Cristo Consolador, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6 é isso aí. Aí ele diz assim, difícil é o momento que estamos atravessando na escala do tempo. É como se as forças das trevas, de repente, se arregimentassem em tumultuoso e triste escarcéu contra não sabem o quê. Então, ninguém precisa, nenhum de nós precisa sair de casa, nem perguntar a vida externa através da janela do seu domicílio. Basta a gente ligar uma TV, o rádio do veículo particular ou dar uma espiada nos jornais do dia, que as informações elas vão se sucedendo em tonalidades alarmantes no âmbito de todas as sociedades humanas deste sofrido planeta. Como a gente sabe, nosso planeta ele está passando por um período de prova de expirações para regeneração. É um edifício que desaba em fase de uma construção julgada criminosa. Aí o que é que acontece? O que é que está acontecendo? É um edifício que desaba, a gente vê de repente, olha, o edifício desabou. É um laboratório respeitável que surpreendentemente é denunciado ou fragado. Essa semana nós vimos, não foi? Um que está até preso, um enfermeiro, um médico, não, ele é oftalmônico, não. Que ele pegou fazendo, que ele está vendendo aquelas canetas que ainda nem está para vender e ele está preso. Então, a gente está vendo dessas canetas lá, os ladrões, né? A gente está vendo tudo isso. São medicamentos falsificados que a política retira das farmácias. São toneladas de entorpecentes camuflados. A gente está vendo a luta da polícia nesse corre-corre atrás de tirar os entorpecentes das nossas ruas. São cartões de créditos
que estão sendo clonados, a gente vê muito isso. São denúncias de corrupção em todos os âmbitos. O povo que vai procurar os aposentados para fazer, né? São as denúncias dentro da política. E utilidade, invasões de delegacias, a gente está vendo ultimamente, quando presos são soltos, quando fogem das cadeias. O que é que está a ocorrer com a humanidade? O que é que está acontecendo? Que está acontecendo tudo isso em nosso planeta? Que se passa na ordem natural das coisas? Há até quem recorde, aí com tudo isso, há quem recorde os versos de Castro Alves, que ele, diante da sorte dos escravos, quando ele diz assim: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te esconde, embuçado nos céus? Diz que aí é um verso de Castro Alves, quando ele falava dos escravos. Não é o que o poeta, não é que Castro Alves estivesse julgando Deus escondido. O que ele queria, então, era chamar para o fato horroroso as atenções do mundo, dentro da política e dentro da religiosidade de então. Então, mas é preciso, e o que é preciso, então, para que a gente possa mudar tudo isso, para que a gente tenha consciência? Então, é preciso ser estudioso do Espiritismo. Olha que convite, né? Estudar a doutrina espírita para entender que nada ocorre por acaso, nem aqui em nosso planeta, nem em qualquer dos mundos que povoam o espaço. A resposta justificável para todo esse espetáculo de angústia e dor é o quê? É o homem que está esquecido de Deus. Então, não obstante, multiplicam, mesmo assim, muitas igrejas católicas, muitos centros espíritas, muitas igrejas evangélicas, né? Mas a religiosidade, mas não tem a vivência do Evangelho de Jesus. Então, surgem novas seitas, cada vez mais pomposos ou estranhos. Enquanto isso ocorre, o filósofo indaga: e onde está o espírito de religiosidade? Então, ele está nos perguntando onde está a vivência dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Porque se prega tanto Moisés e se ouvida os ensinos de Jesus. Porque tão desatentos se mostram os religiosos ao espírito do Evangelho, pregando o temor a Deus. Que Deus é o quê? É o amor. Porque não se reflete se Deus é o Criador e Pai de toda a humanidade. Então, o que é que causa tudo isso? Por que nós estamos vivendo tudo isso? O cunho de naturalidade é em face do materialismo, né? Identificável em toda parte, nos nossos atos e conduta do homem, em qualquer posição que ele ocupe, no âmbito das respectivas pirâmides. Por tudo isso, é preocupante o comportamento daqueles que exercem hoje os papéis de líderes religiosos, clérigos ou pastores, mestres ou instrutores da fé, que atribuem, né, essa questão. Então, qual é o sentido? É trazer a mensagem de Deus da terra por Jesus Cristo, inquestionavelmente é o Evangelho. Então, o que é que nós estamos necessitando nesse momento que tudo isso está acontecendo? E qual é o apelo da verdade? Então, vale a pena, pois, refletir bastante sobre todo o conteúdo dessa mensagem, com que o Espírito de Verdade, no item 5 do capítulo 6, e o que é que o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que vem dizer? Ele diz: venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Então, Jesus, ele continua conosco. Ele continua nos convidando para que a gente conheça o seu evangelho e coloque em prática. Aí ele diz assim: escutai-me. Aí quando eu li aqui, eu lembrei de Maria, a mãe de Jesus, né? Lá nas bodas de Caná. Aí Jesus diz assim: escutai-me. E Joana diz assim: dá-te a ele
tem uma mensagem que ela diz que para que a gente nos dê a Jesus, para que a gente possa caminhar com ele e vivenciar os seus ensinamentos. E Maria, a mãe de Jesus, lá nas bodas de Caná, o que ela diz? Fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o único mandamento de Maria no Evangelho. Fazei tudo o que ele vos disser. Porque de impiedade fala o Espiritismo. Então, que impiedade é essa que o Espiritismo fala? Aí ele continua, Jesus diz: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Então, no cristianismo, encontram-se todas as verdades, são de origem humana, os erros que neles se enraizaram. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no prefácio, né, quando tem aquele que Jesus, né, que ele convida, que os Espíritos do Senhor são os anjos do céu, que estão espalhados para nos auxiliar. Então, é um convite, é uma advertência que Jesus diz que nós não estamos caminhando sozinhos. Então, esse é o apelo de Jesus. Ainda hoje, você vê, é atualíssimo esse apelo de Jesus para que a gente o conheça, para que a gente nos dê a ele e para que a gente procure vivenciar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, é esse o apelo do nosso Espírito de Verdade, Jesus. Ô, Brandina, que bom você traz um texto em combinação. E a gente só consegue trazer esse texto aqui, gente, graças ao pessoal da Rencan Corretora de Seguros. Você que está querendo fazer o seguro do seu carro, consórcio, plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial, você procura os nossos amigos Sérgio, Vinícius e Adalberto Neto. Por que eu digo eles? Porque a gente, nesse espaço aqui, essas pessoas são as colaboradoras. Eu vou citar esse foi o primeiro, a Rencan, para a gente já comentar. E a gente tem esse espaço aqui graças a eles, não é isso mesmo, Rosi? Claro. É muito importante a parceria nos programas nobres, nos programas que são de cunho de levar a informação. E aqui a informação que a gente divulga é a informação, não é que o Espiritismo salva. Aliás, nenhuma igreja salva. O que salva é a caridade, é a nossa piedade, que é a irmã da caridade, e não a impiedade que Brandina bem trouxe aqui. O que salva é nosso desejo de nos transformar. E daí a doutrina espírita, ela tem essa proposta de que cada um seja responsável pelo aquilo que emana. Então, vamos sim agradecer aos nossos apoiadores, e a Rencan é um desses amigos parceiros. Ok, Rosi, então vamos comentar logo acerca. Eu estava vendo aqui, quando você falava de Deus, né? O Espírito da Verdade, Jesus Cristo, vai trazer que para você ir a Deus, literalmente, tem que ir através dos próprios ensinamentos no Cristo. É o caminho, verdade e vida. Ele não diz um outro caminho. Por que ele não diz outro caminho? Porque essa maneira de ir ao Pai é através de uma construção moral. Ou seja, sim, não é alguém que criou uma autoridade moral. Ninguém, eu sempre reforço aqui, Rosa, eu quero que a gente explore isso, Brandina. Ninguém diz assim, ó, porque você acertou a prova, né, nessa caminhada, dessa construção moral, eu vou lhe dar um presente, tome aqui o seu presente. Então, você conquista, você traz aí que cada um é responsável pelos seus atos, você conquista essa autoridade moral na vivência. Não é como, vou ficar aqui parado, aqui quietinho agora, no meu canto, fazendo 1000 orações. Tudo tem treinamento, né? Tudo tem a prática. É o contato com o outro, não é? Nas aflições, nas tristezas, né? Nos desafios da vida. Concorda, Rose? Concordo. E nós vamos sendo testados, né? Porque Deus é amor. O amor jamais, jamais vai castigar o desamor que nós ainda somos, pois estamos com esse amor em potência. À medida que a gente vai tirando essas camadas ligadas aí pelo orgulho,
que se manifesta de forma muito sutil. Então, se perguntar para qualquer pessoa se ele é orgulhoso, raramente a pessoa se reconhece, porque o orgulho ele se manifesta de várias formas, né? Então, estamos aqui para a gente fazer essa entrega que Joana nos convida, estar a serviço do Cristo, porque a gente não nasce, não renasce para conquistar nada material. O que a gente vai conquistando de forma material é para usufruirmos enquanto estamos na matéria. Mas, do mesmo jeito que o peixe nada dentro da água, a gente também pode nadar dentro do dinheiro. Agora, o peixe não deixa a água entrar dentro dele, porque senão ele se afoga. Aqui também a gente vai aprendendo na matéria que a gente não pode deixar a matéria nos afogar quando a gente se apega demais, mergulha demais. Então, a matéria ela é para ser cuidada, respeitada, expandida, usufruída, respeitada demais, mas nós não somos matéria. Todos nós somos espírito em uma experiência material. Concorda, Raimundo Salles? Absolutamente. Você está na água, mas não permaneça mergulhado nesta água. Mergulhado não, é afundado, né? Afundado. Mergulhado é água por dentro de si. Sim. É justamente, Rose, eu acho que é importante você trazer isso, porque às vezes as pessoas ouvem, viu, Brandi? Então a partir que eu chegar em casa já é para seguir essa orientação, eu vou jogar meu celular fora, eu vou jogar meu carro, vou doar minha casa e vou sair pelo mundo sem destino. Não é isso que é a orientação. Exatamente, você está no mundo usufruindo das coisas do mundo para que elas sirvam de base para que você tenha o espaço-tempo para a evolução do espírito. E que você possa se expandir através dos recursos. Exatamente. Agora lembrando sempre dos que estão também ao seu redor, né? Então, não é você sozinho. Precisamos estar sempre juntos, uns aos outros, porque é dever da sociedade, está lá em lei, no livro dos Espíritos, a lei da sociedade. Perfeito. Então, é não deixar-se dominar pela matéria. Sim. Senão você fica... O que acontece? Porque a gente enquanto corpo físico, matéria. Se eu me deixo dominar pela matéria, eu sou mais uma matéria junto das matérias. E eu me confundo com a matéria e sumo, perco a identidade. Essa intuição me veio aqui agora, mas é literalmente isso. Sim. Se eu sou aqui, olha, Brandi, aqui está o celular. E eu sou matéria, o celular é matéria. Se eu me deixo dominar pelo celular, eu viro matéria igual ao celular, em toda acepção, inclusive no espírito. E aí você vai ficar, o dia de 24 horas, você vai ficar 30 horas no celular, né? Exatamente, E vai perder seus neurônios, as coisas, porque o celular passa a te dominar, você já não consegue fazer nada, né? Quando o celular dá um pane, a pessoa entra em desespero, porque ele fica um vício. Você acredita que eu vou falar para vocês que já teve gente que se suicidou porque o celular, perdeu o celular com as informações? Vocês acreditam nisso? Computador, perdi meu celular, acabou minha vida, todas as minhas informações. Olha que coisa. É triste. Tem crianças hoje que se você toma o celular, você sabe do ponto de vista da psicologia o que é que acontece, essa dependência hoje. Tá terrível o uso indiscriminado e antecipado de celular pelas crianças. E os pais, às vezes, para ter um sossego, colocam a criança no celular para ter uma paz, mas não sabe a falta de paz que vai ter daí a 10, 15 anos. Perfeito. Então, o que o Espiritismo convida é esforço, coragem, responsabilidade. A gente não delegar ao outro as responsabilidades que nós temos. E já que a gente está falando de trabalho, coragem, compromisso, a gente vai falar de mais uma colaboradora, que é a nossa amiga e irmã, a deputada Ludmila Ficina, que está sempre ao lado das causas do bem, com trabalho, coragem e compromisso. Ela segue fortalecendo iniciativas
que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Ludmila Oficina é uma presença que inspira e apoia a nossa gente. Então, eu fiz questão de pegar ali, quando a gente fala do colaborador, da pessoa que nos auxilia aqui para fazer esse programa, através desse compromisso que tem aqui, a gente está falando dentro do contexto. Aí a pessoa que está lá ligada não para. Eu observo, Rose, quando você bota uma propaganda assim, agora vamos falar dos nossos colaboradores. Aí a pessoa vai lá e muda, tira a sintonia. Né? Tem gente, poxa, vai fazer propaganda. Mas a gente está trazendo Ludmila e a Rencan dentro do nosso contexto aqui de trabalho, de coragem, de compromisso. E por que eu trago Ludmila aqui? Porque a gente não está falando aqui da pessoa política do ponto de vista partidário. A gente está falando da pessoa que no seu cotidiano tem os compromissos, né? Com o melhoramento da vida social, o melhoramento das pessoas. E isso é uma forma de caridade, uma forma de construção dentro do ponto de vista material. Sim, claro. No apoio, ela como assistente social e tudo. Então a gente agradece a nossa amiga, irmã, Ludmila Oficina. Brandina, quer comentar mais, minha amiga? Porque você sempre traz. Eu lembrei não. Há mais de 30 anos atrás, quando a gente fala em humildade, em transformação, né? Aí, então, quando eu iniciei na doutrina espírita, aí teve um domingo que um mentor espiritual me disse assim: a partir de hoje, você vai andar mais humilde. Aí veio uma série de advertências. Eu entendi humildade com as coisas materiais. Aí quando eu cheguei em casa, eu saí dando roupa, dando sapato, dando tá vendo? Parecendo que eu estava lendo o seu pensamento, hein, Bruno? Saí dando porque eu fiquei com medo, porque logo depois apareceu na minha tela mental o rosto de uma pessoa que era louca, doente. Então eu disse assim: se eu não fizer tudo isso, eu vou ficar doida. Aí fiz isso. Aí não queria mais o sapato. Olha, eu andava com sapato bem alto, aí sapato rasteiro, de uma dificuldade. Hoje, assim, eu vi que não era dessa humildade que ela estava falando. Porque não é pecado nem é errado você se vestir bem. Ela estava falando da minha transformação moral. Sim. Da minha vivência diária comigo mesmo, com os outros, né? Só depois, muito depois, depois que me aconteceram fatos que foram muito marcantes na minha vida, que eu entendi qual era a proposta. Então, muitas das vezes, a gente confunde humildade com paciência, a gente leva sempre para o lado material. Vou ter que ter humildade, aí tenho que andar suja. Simplório. Simplório. Não leva para o lado da humildade espiritual, da forma de pensar, da forma de falar, de querer da aprender, forma de agir, de querer aprender, né? Da transformação íntima e moral. O que é a proposta da nossa doutrina, né? É a nossa transformação íntima e moral para que a gente possa viver no dia a dia com mais equilíbrio, né? Em busca desse tão sonhado vir a ser, que é a nossa evolução espiritual. Muito bem, Brandi. Quer complementar, Rose? Não, é isso mesmo. Eu acho que a palavra transformação moral, ela resume, né? E não é fácil a gente se transformar, porque primeiro nós vamos perceber-nos em que ponto que a gente está, para que ponto que eu quero chegar. Mas a gente se liberta quando você se transforma, quando você passa a ser dono de si mesmo. É uma libertação. E a doutrina nos ajuda nisso. É você ser melhor hoje, se transformar num homem de bem. No Evangelho segundo o Espiritismo tem lá um capítulo inteiro, uma página, 2 folhas, na verdade,
com as características do que é ser um homem de bem. E no final, são diretrizes muito assertivas. E no final tem assim, isso não traz todas as características de um homem de bem. Mas quem conseguir alcançar esse tanto, já vai estar no caminho. É legal que cada um procure lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ok, para fechar esse bloco eu vou trazer aqui um poema chamado Verbo Infinito, que ele fala muito. Mas para falar desse Verbo Infinito, eu gostaria de mandar um grande abraço ao nosso amigo e irmão Radiovaldo Costa, que é mais um dos colaboradores do programa Conhecer. Radiovaldo Costa, sempre apoiando as boas causas para o bem-estar da comunidade, está junto com o nosso programa. Eu já fecho aqui também com Darcy de Santana, que acredita na proposta espírita, ou seja, acredita que o homem evolui no intelectual e moral até a perfeição de verdade. Darcy de Santana, também conhecida como... Minha mãe. Eu já falo que você também conhecido como minha mãe, que me permitiu Grande abraço, Darcy. Através desse princípio elementar da doutrina espírita chamado reencarnação. E aqui eu mando um grande abraço também, lembrando a sua irmã Helenita, que chegou a quase 103 anos, desencarnou a semana passada, está fazendo uma semana. Helenita, a irmã mais velha dela, que inclusive foi uma das pessoas que criou e educou ela, a irmã mais velha. E eu vejo longevidade de 103 anos, né? Eu estava vendo a mãe, que legal, a mesma idade da mãe de Ney Mato Grosso também, que foi aos 103, desencarnou também esta semana. E as pessoas que vão partindo, cumprindo as suas missões. E a doutrina espírita, Brandina, nos facilita a entender, valorizando essas pessoas nas suas propostas, naquilo que elas fizeram aqui enquanto estavam encarnadas, mas que a gente passa a entender, Brandi, que a vida continua, né? Você tem essa experiência aí de tantos familiares seus que já partiram, mas que você sente a saudade, né, dos entes, mas a doutrina espírita é essa doutrina consoladora que diz, calma, não acabou, né, Rosi? Pois. O Verbo Infinito. Das ágoras de Sócrates aos textos gestuais do Cristo, grafados pelas linhas do exemplo, confrontados aos desafios da razão. Reforça o caminho da verdadeira felicidade, Brandina, através da benevolência, indulgência e perdão. Eis que vemos muito mais que 70 vezes 7, 7.077 em cada encarnação, perdoar. Urge a necessidade insistente de conjugarmos um evangelho no cotidiano aloprado, atropelado, pela prioridade do ter em detrimento do ser que somos. Ser que clama por ajuda, que ainda nega ao outro o ouvido, o olhar, o ombro e o lenço. Até quando insistiremos nas mesmas escolhas e escolas, enchendo as sacolas do nosso mercado de trocas e barganhas? Ah, irmãos espíritas, cristãos, nossos irmãos, mestres, que nos inspiram, nos guiem, Chico, Gandhi, Bezerra, Joana de Ângeles, lembrem, Joana de Ângeles, Chico Xavier, Divaldo Franco, agora em outro plano, Peixinho, quanta gente. Fortalece-nos na certeza, na persistência, de que é necessária, Rose, disciplina na arte de amar, amar e amar. Esse é o poema criado na 41ª Semana Espírita de Alagoinhas, na palestra da nossa amiga Abigail Guimarães, no dia 29 de novembro de 2013. Das ágoras de Sócrates, o verbo infinito. Amar é um verbo infinito. Amar é um verbo infinito, é ação. Ok, Rose. Elisete está dando zero aqui, olha. Eu não quero chegar a essa longevidade nunca, não. 103 anos? Eu quero. Eu quero. Eu quero, se Deus permitir. É bom a gente viver todas as etapas. A gente não sabe, né? O que é que tem. Mas, Rose,
São 18 horas e 55 minutos. A Rádio 93 FM, a Rádio do Coração. Né? É verdade, a Rádio do Coração. Então vamos passar para a segunda etapa? Vamos Né? sim. Mas antes de você passar para a etapa, Rose, dá uma faladazinha na nossa caravana, né? Caravana Importante. Baiana da Fraternidade. Quero mandar um grande abraço para Antônio de Santana. Inclusive Grande teve aqui, viu, Antônio. Rose? Ele teve aqui Esteve sábado aqui, passado. foi, que bom, maravilha. Então a caravana, ela começou, uma proposta, né, trazida lá atrás por Leopoldo Machado e abraçada pela Federação Espírita do Estado da Bahia, que faz o movimento anualmente, convidando a cada casa espírita, a cada espírita, para visitar outras casas, nesse movimento de unificação e de fortalecimento desse movimento que é a divulgação do Evangelho pela proposta espírita. E a caravana, então, aqui no Conselho Regional 4, teve início agora segunda-feira, que foi Catu, né? Catu. Depois a gente teve na União Espírita e ontem em Iambupe. Amanhã a caravana vai estar no Centro Espírita Irmão Miguel, que fica ali em Santa Terezinha, na margem da linha, e vai ser a visita lá na reunião doutrinária da casa, que é aos domingos às 16 horas. Então amanhã, às 16 horas, quem puder está visitando o Centro Espírita Irmão Miguel, juntando-se aí à caravana baiana da Fraternidade. O tema desse ano é Espíritas Univos. É necessário que a gente se una nesse ideal espírita, porque a união nos fortalece, né? É mais fácil você quebrar um palito do que você quebrar 10 palitos juntos. E eu lembro ainda do querido Francisco Vilásio, quando em uma palestra ele fez uma comparação que eu gostei muito, que ele dizia assim: uma coisa é uma pessoa gritar num estádio de futebol, gol. Outra coisa são 10 mil pessoas gritando junto, gol, dentro do estádio. É uma força, né? É uma força que faz. Então, a união, ela tem essa virtude de fortalecimento. E quando o espírita é convidado à união, significa dizer sim ao outro como o outro é. Significa acolher, né? Cada um de nós ali, acolher cada pessoa e assim, saber que a gente precisa um do outro. Porque é na diferença que a gente vai se fortalecendo e se robustecendo. E então o movimento da caravana é esse aí, né? De a gente se olhar, se visitar, se confraternizar, se abraçar. Juntos, uns com os outros, fica mais fácil a caminhada. Perfeito, Rose. Excelente você trazer aí. Caravana Baiana da Fraternidade. E você vai estar em Pojuca semana que vem. Quinta-feira, dia 26. Na quinta-feira, né? Na quarta-feira, se não me engano, são o Trabalhadores de Última Hora, se não me engano, não é isso? Eu estou aqui com a programação, eu vou abrir. Pronto. E na quinta, Pojuca, Centro Espírita Boa Nova. Eu tive até, Cecília teve até eu não fui, lá na União. Que eu estava acometida aí de uma virose. Não pude estar. Ok, Rose, ok. Então eu não vou nem tirar o foco aqui. Sim. E você já traz aí para a gente discutir. Estamos aqui no livro de Martins Peralva, Mediunidade e Evolução. Então, o tema aqui, capítulo 14, Guias Espirituais. Você tem guia espiritual? Todos nós temos. Ah, tá. Aí você sabe por onde anda seu guia, Brandi? Do meu lado. Do seu lado. E o seu, Evanildo? Aqui também, junto conosco. Os nossos guias, de vez em quando, gente, vamos lembrar que eles
estão sempre ao nosso lado e precisam de nossas preces também, porque Com certeza. dos nossos agradecimentos, porque a gente dá muito trabalho para os guias. Né? E o próprio, exatamente o próprio espírito, que pode ser, tem um guia espiritual ou mais. Então, às vezes, você tem mais de um guia espiritual lhe amparando nas suas tomadas de decisões. E às Lembrando vezes a gente aqui, fala né? assim, ó, eu me sinto sozinha, eu sou tão sozinha, não sei o quê. Aí ele olha para você, como é que é, Como rapaz? é que é? Quer dizer Ele que a que eu tô minha aqui. presença e nada é a mesma coisa, né? Mas Martins Peralva coloca o tema Guias Espirituais no capítulo 14 do seu livro. E Emmanuel traz, né, ele escolhe um trecho de uma fala do instrutor Emmanuel. Agradece, pois, o carinho dos espíritos generosos, encarnados ou desencarnados, que te amparam a experiência, aplicando-te as lições de que são mensageiros. Então, essa gratidão, esse agradecer, é quando a gente decide estar na frequência da gratidão. E é uma frequência que ela é muito saudável, ela é muito favorável a esse crescimento, a essa transformação moral. O contrário, vamos lembrar que o oposto da gratidão é a ingratidão, é a insatisfação, que também é parceira da reclamação. Quando a gente não está no lado, nós vamos estar do outro, né? Ou e quem está no meio é porque não definiu que caminho que quer. Mas quanto mais a gente é grato, mais a gente se liga e se vincula naquilo que nós somos gratos. Não quero mandar um abraço aqui para o seu Zorildo, que é um ouvinte aqui do nosso programa. Sinta-se muito abraçado. Também aí Paulinho, Verônica, Tânia e César e Sueli, que vai amanhã nos receber na caravana. Então, o Martins Peralva diz assim: o tema guias espirituais é bastante sugestivo e merece considerações especiais. Vamos ver do que ele fala. O que se escreve ou se fale no sentido do esclarecimento adequado do assunto parece-nos louvável e oportuno. O que é um guia espiritual? É um espírito elevado que, representando a misericórdia divina, ampara-nos e orienta-nos para a luz. Assim, vamos dar uma paradinha aqui para lembrar que todo guia espiritual, ele é um espírito mais elevado que você. Né? Não quer dizer que ele seja o mais elevado de todas as galáxias, porque vai depender da sua fase, da sua faixa, do seu merecimento, né? Mas mais elevado do que a gente ele é. E aí, e como ele está fora da matéria, ele vai ter uma visão mais ampla do que a gente está trilhando para nos ancorar. Agora, claro que se não é ouvido, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Foi bom você trazer isso, Rose, porque eu não vou nem tirar aqui o foco da sua imagem aqui. Eu fiz a alusão no instante da questão aqui da conquista moral. Então, imagine que você tem um aluno que entrou na escola, ali no primeiro ano foi passando, estudando, daqui a pouco ele se formou e virou professor da escola. Acontece. Né? Os alunos que vão chegando passam a ser monitorados por ele passa a ser professor. Ele conquistou do ponto de vista moral, porque ele é uma outra pessoa transformada, e também do ponto de vista intelectual, porque ele adquiriu conhecimento. Sim. Mas ele tem acima dele os coordenadores, tem o diretor, tem os PhDs. Do ponto de vista, a gente está trazendo das pessoas que construíram. Então, vai ter sempre aluno entrando na escola terra para ser instruído. E o seu guia, o seu monitor, ele está ali também num processo de conhecimento. Ele continua. É educação continuada. Continua. A diferença, por isso que Brandina falou que ele está aí, é que ele não necessita, pelo menos momentaneamente, de um corpo material para exercer as funções dele. Sim. E, efetivamente, o que é que ele faz? Brandina deu sede ali. Né? Ele disse, a água. Né? Você tem água, Brandina, eu vou. Se ao invés que a mesma coloração tivesse ali um aguardente de cana, né? Aí Brandina vai pegar. Nesse momento,
ele também já intuiu, ó, Brandina, você vai pegar isso, você sabe as consequências do álcool na sua vida, no seu organismo, aí você não vai chegar aos 103 anos que você quer chegar, Brandina. Já parou para pensar nisso? Numa fração de segundos. Mas ele não diz, toma o copo de sua mão, não. Ele lhe orienta na sua tomada de decisão, no seu livre-arbítrio, mas a decisão vai ser sua. Entre o copo de água que mata a sede e o aguardente que destrói o organismo físico e mental. Sim. Rosiane. Continuemos. E aí ele coloca uma questão: que espécie de amparo e orientação podem nos dispensar os guias espirituais? Como Salles bem traz, sugerem-nos bons pensamentos, consolam-nos em nossas aflições, influenciam beneficamente nossos pensamentos, atos e palavras, inspiram-nos sempre para que façamos do bem nosso permanente objetivo. Os guias espirituais, por sua elevação e nobreza, não ficam conosco durante todo o tempo, assim, sem, né, nos sufocando. Não podem ficar à nossa disposição minuto a minuto, porque embaraçaria o nosso progresso, que se faz na base do esforço pessoal, da aquisição de sentimentos puros e de cultura nobre. Todos nós temos guias espirituais, independente da religião. O que varia é a denominação que diversas confissões religiosas dão aos abnegados benfeitores. Emmanuel, em expressiva mensagem, diz que a mesma bondade infinita que nos socorre nos santuários espíritas cristãos é a mesma que se expressa nos templos de outra feição interpretativa da divina ideia de Deus. Então, assim, trazendo aqui que todas as pessoas, independente de religião, de ter ou não ter religião, cada pessoa, ao ingressar na reencarnação, ela tem aí um combinado com alguém que vai acompanhá-la durante toda a trajetória encarnatória. Inclusive, Rose, na música, aquela música Porta e a Chave, ela inicia assim: perguntamos-nos todos os dias qual a fórmula, o caminho da felicidade. Felicidade de fato, paz de espírito, seja o que for. Aí ele cita, muitas vezes, como é que eu digo? Retoma o início. Seja o que for. Muitas vezes, agora só quando você canta que vai, né? Perguntamos-nos todos os dias qual a fórmula, o caminho da felicidade. Felicidade de fato, paz de espírito, seja o que for. Muitas vezes os nossos espíritos estão juntos de nós, chamemos como queiramos, né? Consciência, anjos guardiões, sim, né? E anjos protetores, como queiram, né? É por isso que você traz aí, a depender, quem não tem religião, vai chamar até de acaso, embora ele sim, não tenha o conhecimento. Considerando que uma coisa é nos prestarem auxílio na prova difícil, a outra é nos carregarem nos ombros, fazendo aquilo que pertence exclusivamente à nossa iniciativa e faz parte de indeclináveis deveres. Habituemo-nos a respeitar nos orientadores do mais alto, os representantes de Jesus, aplicando-nos as lições que são mensageiros. Guias espirituais são irmãos nossos, que se engrandeceram e se iluminaram em lutas edificantes. Amá-los e respeitá-los constitui inalienável dever de todos nós. E aí é bacana se a gente faz uns minutos por dia de meditação, e nos saiamos desse turbilhão de pensamentos que nos acometem. Isso é treino. Então, todos os dias, se a gente fica pelo menos 5 minutos diários em conexão, em nos permitir esse sair da matéria de forma consciente, não só pela via do sono, porque o sono é para descanso do físico, mas quando você está sentado, olhos cerrados, percebendo a sua respiração, Salles, Brande, Evanildo, e ali a gente vai, se permitindo um desdobramento consciente, assim, deixar que os pensamentos percorram sem
acompanhar nenhum pensamento. Com isso, a gente vai saindo dessa couraça do campo mental e vamos para outras, abrindo caminhos para uma consciência divina. E nisso a gente vai tendo uma aproximação maior com o nosso guia espiritual para que a gente possa afinar. A gente, quando vê Salles trazendo a sua poesia, para ele estar em conexão, ele precisa de brecha, porque se ele pensar assim, eu vou escrever uma poesia, não vai sair. Não flui, não flui. Porque não é quando ele quer estar no controle. Agora, quando ele está em conexão, em interação, se permitindo estar intuído, aí vem aquela informação, aquele insight que ele vai transformar em poesia. O instrumento, então, tem que estar afinado. Assim, a gente pode também usar o próprio Salles para perceber que quando ele toca o violão, o instrumento violão na mão dele precisa estar afinado e ele ter uma cumplicidade com o instrumento, ele conhecer o instrumento dele. Assim também, nós vamos nos deixando ser tocados por uma mão, vamos chamar aí, né, uma mão iluminada, que é o nosso guia espiritual, que vai estar querendo o nosso bem, que é o nosso protetor, né? Podemos dar o nome que cada um queira. Perfeito, perfeito. Teve um exercício que eu gosto muito de fazer,